Bom, pessoal, vamos continuar aqui a criação do nosso formulário. Então, vamos criar mais uma pergunta em particular para esse meu formulário. Eu vou adicionar um novo item. E dentro desse item pode ser, por exemplo, uma pergunta: quanto de conhecimento você adquiriu neste treinamento? E agora, como opção aqui, nós vamos selecionar uma opção de, por exemplo, uma questão de múltipla escolha, onde eu vou selecionar, por exemplo, muito conhecimento, suficiente. Uma terceira opção poderia ser pouco. Uma quarta opção, nenhum. Vou descer aqui para vocês. Observe que eu tenho a opção adicionar outros. Caso a pessoa que esteja preenchendo o questionário não acredite que a resposta seja dentro de uma das opções listadas, eu posso colocar o campo adicionar outro, onde o usuário vai colocar exatamente qual que é o objetivo. Vou colocar uma pergunta obrigatória, clicar em concluído, para a gente poder verificar como está ficando. Dei um atualizar aqui. E observe que quanto conhecimento também já foi exibido para a gente exatamente os radio buttons, os botões de rádio, onde eu posso selecionar apenas um ou outro. Eles são excludentes, eu não consigo selecionar mais de um. Essa é uma característica dos botões de rádio, que é esse que vocês estão vendo. Vamos criar uma outra aqui, talvez um interessante seja o que chama de grid, um tipo de pergunta. Vamos criar ela? Então eu vou adicionar um novo item. Eu vou criar agora, por exemplo, avaliação geral do curso. E basicamente, como que eu vou selecionar agora? Eu vou selecionar uma grade, um grid. O grid é dividido como se fosse uma matriz, em linhas e em colunas. Nas linhas eu posso colocar determinado variável que eu quero analisar, na coluna outras variáveis, e a interseção delas indica justamente a resposta do meu usuário. Para ficar mais claro, vamos colocar, por exemplo, a minha linha poderia ser os objetivos do treinamento são claros. Aí nas colunas eu poderia ter as opções, por exemplo, concordo plenamente, ou por exemplo, concordo, indiferente, discordo e discordo plenamente. Um exemplo, só para vocês verem como está ficando, vou dar um concluído aqui. Vai aparecer algo desse tipo para o meu usuário selecionar no formato de um grid. Então, na linha vai estar uma determinada variável que eu quero analisar, e nas colunas vão estar as possíveis respostas. O usuário vai selecionar uma interseção entre linha e coluna. Mas vamos terminar até para mostrar que eu posso, uma vez já criado, eu posso clicar novamente em cima da pergunta, porque ela abre o modo de edição, e eu posso colocar as minhas outras linhas aqui. Por exemplo, as vídeo aulas atendem os objetivos do treinamento. Uma terceira poderia ser a quantidade de exercícios solicitada foi apropriada. E por último, as avaliações foram condizentes com o conteúdo das videoaulas. Um exemplo, né? Então, só verificar aqui. Então, pergunta obrigatória, concluído. Vamos voltar nessa aba, atualizar. Então, o nosso grid já está ficando pronto com esse tipo de pergunta, que é a avaliação geral do curso também. Vamos demonstrar mais um tipo ainda,
Por exemplo, vou bolar mais uma questão. Vou adicionar mais um item. E esse meu item que eu vou adicionar, eu vou colocar, por exemplo, quais os pontos fortes deste treinamento. A diferença aqui agora é que essa é uma pergunta livre, onde a pessoa vai poder escrever exatamente quais são os pontos fortes que ela achou, que ela encontrou em cima desse treinamento. Então nós vamos criar o texto de parágrafo, uma área de texto. Observe que eu vou ter uma área de texto que o usuário vai poder digitar, por exemplo, várias linhas. Vou colocar a pergunta obrigatória, concluído. E essa vai ser a forma que vai aparecer do meu formulário para esse tipo de pergunta. Então o usuário vai poder digitar aqui várias linhas e enviar para submissão, após submissão do meu formulário. Quando eu terminar o formulário, publicar o formulário e ele for preenchido, quando eu clicar em enviar, os dados de resposta dos meus usuários serão automaticamente inseridos dentro de uma planilha, e aí eu posso usar todo o conhecimento que nós já aprendemos sobre planilhas, por exemplo, para inferir conhecimento a partir dos resultados dessa nossa consulta popular. Vamos adicionar mais um último item. Eu vou mostrar uma outra forma para vocês. Eu estou com essa questão selecionada, conforme vocês podem ver. Estou selecionado aqui. Eu posso vir nesse botão de ícone, editar para alterar alguma coisa, remover a questão se eu quiser, ou eu posso duplicar essa questão. Então vou clicar em duplicar e observe que a questão que estava aqui, ela foi duplicada aqui embaixo. Às vezes isso é importante, às vezes você tem muitas perguntas similares e você quer ser mais rápido, você pode vir agora quais são pontos negativos. Você duplica a questão, altera só alguma coisa, basicamente já está pronto. Então vamos verificar, vou ter dois campos de texto agora. Um onde eu vou colocar os pontos fortes e outros pontos fracos, né? Esqueci de editar a segunda. Vamos só editar aqui. Os pontos negativos. Quais os pontos negativos? Ué, eu não achei, né? E o de cima tá quais os pontos fortes ou positivos. Vou colocar positivos. Vou dar um concluído aqui. Vamos verificar se está tudo certo. Vamos dar o atualizar. Então, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos? Esse treinamento já está pronto também. Esta é a minha pergunta. Demonstrando, se eu não estou satisfeito com uma determinada pergunta, vamos só duplicar mais essa aqui. Vamos duplicar mais uma pergunta. Vamos deixar do jeito que está, só para podermos visualizar. Então, olha só. Agora, quando eu der um atualizar aqui, nós vamos ter 3 perguntas. Vamos supor, por algum motivo eu não queira essa terceira pergunta, eu posso voltar aqui, selecionar a opção de uma lixeirinha aqui, que é para excluir essa pergunta. Já foi excluído. Se eu atualizar de novo, essa pergunta não existe mais. Se eu quiser também, eu posso mudar a ordem das minhas perguntas. Por exemplo, vamos supor que essa pergunta eu queira que apareça no formulário antes dessa. Observe que quando eu passo o mouse em cima da minha pergunta, uma seta, um ícone com 4 setas é exibido. Eu posso clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar para a posição que eu quero. Por exemplo, eu quero ir para cima, eu poderia ser lá para cima ainda. Ou seja, eu posso indicar exatamente onde eu quero posicionar essa minha pergunta. Soltei o botão do mouse, voltei lá. Agora os negativos vai ter que estar em cima dessa parte de positivo. E conforme vocês podem ver, está funcionando normalmente.